E aí galera, beleza? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos reforçar o conteúdo que nós assistimos na aula de terça, que são os processos de formação de palavras, né? No caso, a derivação. Pois bem, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Eu mandei um vídeo para vocês que falava um pouco sobre a derivação, esse processo de formação de palavras, em que a gente vai formar novas palavras, né, palavras derivadas a partir de palavras que já existem antes, né? Por isso que é importante a gente relembrar esses conceitos de palavras primitivas e de palavras derivadas, tá certo? Então vamos rememorar. Como eu disse, né, antes de mais nada, é importante a gente rever, ressaltar, né, revisitar esses conceitos de palavras primitivas e palavras derivadas. Palavras primitivas são aquelas que originam outras palavras, né, são as palavras originais, as palavras básicas. A partir delas, outras palavras serão criadas, né, e essas são as derivadas. Portanto, as palavras derivadas são aquelas que surgem a partir das palavras primitivas, tá certo? Uma está ligada à outra. As primitivas geram as palavras derivadas. Isso aqui vocês estudam desde que começam a estudar a língua portuguesa lá no início do ensino infantil. Exemplos: dente e dentista. Uma palavra formou a outra, né? Uma palavra foi formada a partir da outra. Dente é a palavra primitiva, dentista a palavra derivada. Mar e marítimo. Mar, o substantivo primitivo, marítimo, o substantivo derivado. E o mesmo com sol e solar, né? Sol sendo a palavra primitiva e solar a derivada. Então é importante a gente lembrar disso, né? Porque é, esse processo de formação, né, a derivação, vai formar palavras derivadas. Então é sempre importante a gente ter em mente qual a palavra primitiva, a palavra que origina o termo derivado, tá certo, pessoal? Então vou mostrar aqui para vocês alguns dos processos de formação de palavras. Já deu para ver que a gente não vai se fixar tanto na fixação, né? Me perdoe a redundância, dos nomes, né? Mas que a gente entenda esses nomes e os mecanismos de formação de novas palavras, tá bom? Então, na nossa língua, os processos de derivação eles ocorrem de 5 maneiras diferentes, né? Sempre com um radical, ou seja, a base da palavra primitiva, e os afixos, que são as partes que são acrescentadas ao final da palavra, chamadas de sufixos, ou as partes que são acrescentadas ao início das palavras, chamadas de prefixo. Primeiro tipo, a derivação prefixal ou prefixação. Como o nome já diz, derivação prefixal ela vai acontecer pelo acréscimo de um prefixo ao radical da palavra primitiva. Tá certo? Olha aqui o exemplo. Infeliz. Nós temos o acréscimo do prefixo in ao radical feliz. Antebraço, a mesma coisa. O acréscimo do prefixo ante. Enraizar, o mesmo processo. Então, é um acréscimo de uma parte de palavra no início da palavra original. E a partir daí nós vamos ter uma palavra nova, ou seja, uma palavra derivada. Tá certo? Além deles, nós temos a derivação sufixal ou sufixação. A inclusão de um sufixo à palavra primitiva. O princípio é muito parecido com a prefixação. A diferença é que ao invés do afixo, né, ser acrescentado no início da palavra, ele vai ser acrescentado no final. Portanto, felicidade, que a coordenação motora mandou lembrança, né? O sufixo acrescentado à palavra feliz, beleza, com esse sufixo acrescentado ao radical bel, que vem da palavra belo. Estudante vem de estudar, então aqui nós temos o sufixo acrescentado a este radical.
Então a diferença da prefixação para a sufixação é somente a posição em que esse afixo será acrescentado, digamos assim, ele será colocado no termo original, no radical da palavra original. Prefixo se é no início da palavra, sufixo se é no final da palavra. Derivação parasintética. Aqui nós vamos ter o acréscimo simultâneo ao mesmo tempo de um prefixo e de um sufixo. Ou seja, eu vou acrescentar ao radical da palavra original um elemento no início da palavra e um elemento no final da palavra. Só que aqui de forma simultânea. Isso quer dizer o quê? Que esse acréscimo vai acontecer ao mesmo tempo. E por conta disso, a palavra só fará sentido se ela for grafada com prefixo e sufixo ao mesmo tempo. A palavra derivada só terá sentido se for utilizada com prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Olha aqui, ó, entardecer. Nós temos o acréscimo do prefixo em e do sufixo esser. E aqui no meio o radical da palavra tarde, tá certo? Que é o termo primitivo. Percebam que se eu considerar só o prefixo, a palavra em tarde não existe na nossa língua. Se eu considerar somente o sufixo, a palavra tardecer também não existe em nossa língua. O que existe é o derivado formado com o acréscimo do prefixo e o acréscimo do sufixo. Entardecer. Por isso que a gente diz que aqui a inclusão do prefixo e do sufixo acontece de forma simultânea, porque eles têm que ser usados ao mesmo tempo para que a gente tenha um vocábulo com sentido. O mesmo vale para emagrecer, que o prefixo, o sufixo e o radical da palavra magro. Engaiolar e por aí vai, tá certo, pessoal? Então aqui é muito simples. Para derivação parasintética ou parassíntese é o acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo. Derivação regressiva. Redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte dela. Olha aqui. Nós temos aqui o verbo beijar. A partir do verbo beijar, nós vamos ter o derivado beijo, o substantivo beijo. Perceba que a palavra diminuiu, né? Ou seja, houve uma modificação na vogal e a queda da letra R. Daí o substantivo beijo. Debater e debate. A queda do R, né? Resultando no substantivo debate. Perder e perda, a mudança do som vocálico e a queda do R também. O que é que a gente percebe aqui, pessoal? Nós temos verbos originando substantivos. Então, esse é um fenômeno em que vai se formar um substantivo a partir de um verbo. E isso acontece com essa modificação, né? Com essa redução da palavra. Por isso que o nome é derivação regressiva. Por fim, a derivação imprópria. Aqui a gente chama de derivação, mas a palavra, na verdade, ela não sofre qualquer tipo de modificação. E o que nós vamos ter é uma mudança na classe gramatical da palavra. Uma palavra que, por exemplo, é originalmente substantivo, acaba sendo empregada como um adjetivo. E por aí vai. Olha só. O jantar estava muito bom. Substantivo, jantar. E aqui na outra frase, fui jantar ontem à noite com Luiz. Jantar aqui já não é mais substantivo, já é verbo. Então nós temos aqui uma derivação imprópria. Uma palavra que originalmente é um substantivo, acaba mudando sua classe gramatical, passa a ser um verbo, tá certo? A palavra em si não sofre qualquer modificação. Não há acréscimo de nenhum afixo, não há perda de nenhuma letra, de nenhum som, de nenhum fonema. Não há modificação na palavra. O que muda é a classe gramatical a qual a palavra pertence, tá bom? Então a gente encerra aqui só para reforçar esse aspecto da formação de palavra por derivação. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, é só ir lá no chat do Mob Família e deixar a pergunta de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.